No segundo dia da invasão da Ucrânia, tropas russas avançam sobre a capital do país, Kiev. O presidente ucraniano pediu para os cidadãos defenderem o país e pegarem armas. Em Moscou, Vladimir Putin diz que está aberto a negociar, mas sugere para os militares da Ucrânia derrubarem o próprio governo. Vamos ao vivo até Londres agora conversar sobre o segundo dia da invasão da Ucrânia com a nossa correspondente, a Cecília Malan. Cecília, boa tarde, bem-vinda. Conta aqui pra gente, por favor, como é que está a situação do conflito neste momento. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. Dia 2 da guerra de Vladimir Putin, que o mundo acompanha em tempo real, com a linha de combate sendo redesenhada a cada minuto. Os russos chegaram ao aeroporto de Hostomel, perto de Kiev, uma grande vantagem estratégica. E, segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, militares russos estão posicionados num distrito que fica a apenas 9 quilômetros do parlamento de Kiev. As tropas ucranianas estão em menor número, seguem defendendo posições, mas é pouco provável que resistam a um ataque coordenado da Rússia. Até agora, as autoridades ucranianas confirmam 137 mortes entre civis e militares nesses 2 dias de guerra e dizem que 1.000 militares russos já perderam a vida. A Rússia não confirma. Agora há pouco, o presidente russo pediu aos militares ucranianos para tomarem o controle do governo, porque isso facilitaria um possível acordo de paz com Moscou. Ou seja, ele não só invadiu a Ucrânia, como está estimulando um golpe de Estado. Mais uma vez, Putin chamou o atual governo ucraniano de neonazista e falou que os soldados do país estão sendo usados como escudos humanos, outra acusação infundada de quem insiste em usar argumentos distorcidos. O governo russo diz que está disposto a enviar uma delegação a Minsk, capital de Belarus, país amigo, para conversar com representantes ucranianos, mas as autoridades em Kiev querem que essas conversas aconteçam em Varsóvia, na Polônia. Onde quer que seja, a Rússia diz que só vai manter o convite se a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia forem debatidas. Aí, de novo, o uso dessa palavra que foi amplamente condenado. Lembrando que o presidente ucraniano é judeu e teve ele mesmo parentes mortos durante o Holocausto e ressaltando que o país agressor é a Rússia. По всей территории Украины. O presidente ucraniano fez um apelo dramático. Pediu que a população se arme de todas as formas para defender a cidade, inclusive com bombas incendiárias. Os bombardeios com mísseis contra a capital foram retomados na madrugada de hoje. Os moradores desse prédio acordaram com as bombas russas. Anatoly conta que ouviu alguma coisa sobrevoando. Foi para a janela, mas não viu nada. Em seguida, houve uma grande explosão. Janelas voaram pelos ares. Por sorte, não se feriu. Yuri, outro morador, ficou indignado. O que estão fazendo? Este não é um alvo militar. Os serviços de emergência ucranianos retiraram 150 moradores e disseram que 8 pessoas ficaram feridas. Ninguém perdeu a vida. Também de madrugada, forças ucranianas derrubaram um avião russo que caiu em uma área residencial e pegou fogo. Moradores de Kiev publicam a todo momento nas redes sociais vídeos sobre os combates. Enquanto isso, soldados correm pela cidade, mantendo posições, e a população busca refúgio nas estações de metrô de Kiev. São famílias inteiras, com poucos pertences pessoais, dormindo no chão e nas escadas. Lembram cenas da Segunda Guerra Mundial, quando os londrinos também se protegeram embaixo da terra dos ataques aéreos da Alemanha nazista. Muita gente ainda tenta fugir. Mas homens entre 18 e 60 anos estão sendo proibidos de deixar o país. A decisão foi anunciada mais cedo para garantir a defesa de todos. Testemunhas disseram que fortes explosões foram ouvidas também em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, que fica perto da fronteira com a Rússia. No oeste, sirenes soaram em Lviv, para onde tinham sido transferidas as autoridades diplomáticas de países como Estados Unidos e Reino Unido.
A agência nuclear da Ucrânia confirmou hoje que está registrando um aumento nos níveis de radiação em Chernobyl. Tropas russas tomaram ontem a antiga usina para, segundo o Ministério da Defesa, proteger o local contra grupos nacionalistas ucranianos. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, falou hoje mais cedo com jornalistas justificando a invasão. Ele repetiu os mesmos argumentos de Vladimir Putin de que o país precisa ser libertado e desmilitarizado. Lavrov também se encontrou com líderes separatistas de Donetsk e Luhansk. O Kremlin chamou de positiva a proposta do presidente Volodymyr Zelensky de discutir a neutralidade da Ucrânia. Seria uma enorme concessão à Rússia. Mas Sergei Lavrov disse que só conversa quando os militares ucranianos baixarem as armas. O que não vai acontecer se depender do presidente ucraniano. Em mais um pronunciamento à nação, ele prometeu que vai ficar no país com a família, apesar de ter se tornado o inimigo número 1 da Rússia. Zelensky sabe bem que o plano de Putin inclui tomar os prédios do governo em Kiev, forçar um acordo para tirá-lo do poder, um presidente democraticamente eleito, e instalar uma liderança pró-Moscou em Kiev. O presidente ucraniano ainda implorou à comunidade internacional que fizesse mais para isolar a Rússia. Aos soldados ucranianos, palavras de guerra. Mantenham a bravura. Só temos vocês para defender o nosso país. Essa mulher também pediu proteção aos santos. Do lado de fora do mosteiro de São Miguel, em Kiev, rezou sozinha. Provavelmente em nome de todos os ucranianos. É muito desproporcional, né? O exército da Rússia é 5 vezes maior praticamente que o da Ucrânia. Você viu mais cedo que o Putin acusa a Ucrânia de ter práticas nazistas, uma tese que usa fatos distorcidos e é duramente criticada por vários líderes mundiais. Para o professor de Relações Internacionais, Maurício Santoro, a acusação não tem nenhuma base real. Bom, a Rússia tem utilizado uma estratégia de propaganda política de tentar retratar o governo ucraniano como um governo de nazistas de extrema-direita. Não há qualquer base nisso. Inclusive, o atual presidente ucraniano, Zelensky, é judeu. O primeiro judeu a governar a Ucrânia, o que não é pouca coisa num país que tem uma história muito pesada de antissemitismo e que foi, inclusive, palco do início do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Isso é simplesmente um instrumento da propaganda política russa para tentar justificar a guerra na Ucrânia, assim como essas alegações russas de que estariam acontecendo massacres contra cidadãos ucranianos de origem russa nas regiões separatistas da Ucrânia, o que não há absolutamente nenhuma indicação de que isso tenha ocorrido. Muito bem, vamos juntos agora ver o mapa atualizado com os locais atacados pela Rússia. Dezenas de cidades e vilas foram atingidas por todo o país. São esses pontos todos em vermelho, tá vendo? Norte a sul, leste a oeste da Ucrânia. As tropas russas avançam aqui, né? A gente vê especialmente soldados ucranianos posicionados no centro de Kiev, tá vendo? Que é a capital da Ucrânia, cidade com 3 milhões de habitantes. De acordo com as autoridades da Ucrânia, o exército russo já chegou, portanto, na cidade, a capital, e entraram pelo norte. Em Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, testemunhas relataram fortes explosões. E de acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, um dos combates mais intensos aconteceu perto da cidade. Na foto você vê aqui comigo no telão, ó, um veículo bem destruído no meio de uma rodovia. Teve uma nevasca por ali, ó. Não dá para identificar de qual país é esse veículo. O Ministério da Defesa da Rússia afirma que destruiu mais de 70 alvos militares da Ucrânia. E no leste agora, nessa área aqui que você acompanha comigo, olha só, com cor mais clara, essa é a região ucraniana dominada por separatistas pró-Rússia, na cidade de Starobelsk. E aqui eu venho para a foto, prédios foram atacados, destruição também foi grande por lá. E aqui a gente vê o interior de um dos edifícios bombardeados. Janelas quebradas, muita coisa caída para o lado de dentro. E nós não temos informações ainda sobre feridos.